Bom, pessoal, eu quero retomar aqui a nossa cobertura agora sobre a Venezuela, porque houve manifestações tanto de páginas que acompanham a situação de Maria Corina Machado, quanto daquele que se diz o verdadeiro presidente eleito, Edmundo Gonçalves Urrutia. Eu vou primeiro trazer a informação da página Comando com Venezuela, que coloca o seguinte: Maria Corina Machado foi violentamente interceptada ao sair da concentração em Chacal. Esperamos confirmar em minutos a situação dela. Efetivos do regime dispararam contra as motos que levavam Maria Corina Machado. Houve uma publicação também de Edmundo Gonçalves Urrutia que traz a seguinte informação. Vamos colocar aí na tela para quem nos acompanha. Como presidente eleito, exijo a liberação imediata de Maria Corina Machado. Aos corpos da segurança que sequestraram ela, digo, não mexam com fogo. Ô, Fábio Piperno, e tem uma questão muito interessante a se analisar já na primeira frase ali de Edmundo Gonçalves, em que ele se diz, como presidente eleito, exijo a liberação de Maria Corina Machado. Ótimo. Eu acho que ele tem todo o direito, e aliás, todas as pessoas de bem, todos os democratas do mundo têm que exigir a mesma coisa. Só que tem uma coisa, ele como presidente eleito, e que se diz, presidente de fato, direito e tudo mais e tal, tem que ir lá. Sabe, que negócio é esse de que eu sou o presidente à distância? Então tem que ir lá. Ela não estava lá. Ela liderou uma manifestação. Não existe uma outra forma de confrontar a ditadura a não ser levando o povo às ruas e tentando cooptar uma parte das Forças Armadas. Ela exerceu esse papel. Infelizmente, está presa. Agora, não adianta ele ficar disparando tweets bonitinhos de todo mundo, só que fazendo isso distante de Caracas. Fala, Gani. Não, exatamente, né? É povo na rua. Eu acredito também que pressão internacional ajuda, não é um fator determinante, concordo com o Piperno, mas ajuda a enfraquecer o governo de turno, ajuda a criar um ambiente mais hostil, porque vai ficando mais pesado do ponto de vista econômico, e aí essa conjunção de fatores pode levar aqueles que estão no poder, que detêm as armas, a uma reflexão de que está ficando muito pesado a manutenção do regime, e aí um processo de abertura, como a gente já viu em outras ditaduras. Agora, de qualquer modo, se a gente analisar a história de ditaduras, começa com supressão das liberdades individuais, depois a prisão de opositores políticos e depois vem o massacre da população civil, infelizmente. Essas são imagens ao vivo agora das manifestações e tudo indica, né, Zagarino, que a partir dessa informação que se dá em torno de Maria Corina Machado, que essas manifestações se tornem cada vez mais, digamos assim, volumosas, né? Que cada vez mais gritos contra a posse de Nicolás Maduro aconteçam com uma possível escalada disso. Se a ONU, ela prega a democracia em todos os seus membros, se nós somos signatários, se nós estamos ali, somos membros, se os países aqui da América Latina, se os Estados Unidos são todos membros e todos pregam pela democracia, todos esses países deveriam estar reunidos, que seja enviando representantes para participar junto dessas manifestações. Por mais que eu concorde com o Piperno, que é o próprio povo venezuelano que deve se insurgir, é muito difícil você se insurgir contra a arma. Você vai tomar chumbo, você vai tomar bala. E aí a gente vai ver o quê? Um massacre. O presidente eleito venezuelano, Edmundo Gonçalves, ele não está lá para tentar preservar a única possibilidade de resgatarmos uma democracia na Venezuela. Se ele já estivesse lá, ele já estava preso, quiçá morto. Então não é esse o caminho é o Brasil se posicionar. O Brasil, em conjunto com os Estados Unidos, com o Paraguai, com a Colômbia, se posicionar de forma veemente e exigir, e com o Chile, exigir que o Nicolás Maduro passe o bastão. Chega, está o mundo inteiro observando. E se tivessem pessoas, embaixadores dessas nacionalidades nesse país agora, eu tenho certeza que o próprio Nicolás Maduro ia pensar 2 vezes em cometer um massacre. Às vezes, matar um brasileiro, matar um americano que está lá no meio das manifestações, isso tornaria muito mais hostil a situação.
A Venezuela precisa de ajuda. Olha essas imagens. O povo venezuelano está nas ruas. Eles estão lutando por liberdade. É isso que eles querem, liberdade. E poder ali viver num Estado democrático de direito, gente. É só isso. Essas imagens já não são ao vivo, tá, pessoal? São as imagens que mostram o momento em que Maria Corina Machado participava das manifestações. E segundo as informações que vêm da oposição, justamente no momento em que ela deixava esse local é que houve ali uma interceptação. Agora, 5h37, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero todo mundo de volta aqui unido nas plataformas da Jovem Pan. Mas eu quero trazer agora, aproveitando que o Zagarino falou sobre a importância dos presidentes de vários países se unirem, há já manifestações que começam a aparecer. E eu trago aqui a do José Raul Mulino, que é o presidente do Panamá. E ele menciona: Panamá reclama e exige a plena liberdade de Maria Corina Machado, assim como o respeito à sua integridade pessoal. O regime ditatorial é responsável por sua vida. Ô Piperno, e assim como faz o presidente do Panamá, você acredita que deva haver também uma manifestação brasileira em torno da informação da prisão de Maria Corina Machado? Sim. Independentemente das divergências que o atual governo do Brasil possa ter tido com a Maria Corina em outros tempos, até porque eles se aproximaram bastante na reta final do período eleitoral. No caso da prisão arbitrária e criminosa de uma líder oposicionista, o governo brasileiro não pode compactuar com isso e tem que se manifestar sim. E esse, eu entendo ser, inclusive, um argumento a mais para que o Brasil não mande nenhum representante à posse amanhã. É isso que eu iria te questionar, né? Se isso deve levar a uma mudança da forma como a diplomacia brasileira está se posicionando até aqui. E você acredita que sim? Eu só chamo atenção para uma coisa, Evandro. O governo do Brasil, embora todas as suspeitas digam, enfim, o contrário, o governo brasileiro ainda não havia anunciado, não anunciou oficialmente o envio da embaixadora para essa cerimônia de posse. Fala, Gani. Eu vejo que é uma ótima oportunidade para não enviar a embaixadora por duas razões. A primeira é uma razão moral, ou seja, reafirmar os valores democráticos ocidentais contra essa ditadura brutal da Venezuela. E a segunda razão aí, para o governo, politicamente, seria muito ruim para a imagem do governo o envio da embaixadora. Fala, Zagarino. Eu também não concordo. Pelo contrário, eu acho que o Brasil, na verdade, se ele tivesse que enviar alguém para lá, que enviassem tropas. O Brasil tem que sustentar a defesa da democracia dos nossos irmãos venezuelanos, que já tem como refugiados ao redor do mundo mais de 7 milhões de pessoas. É um absurdo. E eu quero trazer para vocês manifestações que começam a se espalhar por outras partes do mundo. Essas imagens são de protestos que aconteceram na Argentina. Estão acontecendo nesse momento, né? Essas são imagens da Argentina que mostram também parte das pessoas ocupando as ruas daquele país para protestar contra a posse de Nicolás Maduro e ouvindo o pedido que foi feito pela oposição de Maria Corina Machado ocupar as ruas para fazer essas manifestações. A outra imagem que vocês acompanhavam anteriormente, que agora a gente traz novamente, são imagens de Madrid, na Espanha. As pessoas também ocupam, provavelmente muitos moradores venezuelanos que hoje moram em outros países, ocupando as ruas contra a posse de Nicolás Maduro. Aliás, Espanha que acolheu Edmundo Gonçalves Urrutia quando ele teve de deixar a Venezuela após a vitória anunciada de Nicolás Maduro e a perseguição que se começou em torno desta oposição. Não à toa, Nicolás Maduro e o governo dele passaram a oferecer uma recompensa por informações sobre Edmundo Gonçalves. Mais recentemente, ele esteve na Argentina, conversou com o presidente Javier Milei e disse que usaria essa data da posse para estar na Venezuela, justamente porque a oposição tentaria trazer o mandato que ela diz que pertence a ela, pelo voto do povo venezuelano. E eu quero entender de vocês de que maneira que essa situação, que pode escalar a partir da prisão de Maria Corina Machado, leve também protestos a várias partes do mundo, a exemplo do que já acontece na Argentina e na Espanha. Gani. É claro que os protestos ao redor
do mundo, principalmente na América Latina, até pela identificação cultural, tem uma simbologia muito grande. Mas só isso não é suficiente. Eu defendo aqui, até porque isso não foi testado na prática, sanções econômicas à Venezuela. O aumento de sanções econômicas. A Venezuela tem a porta de comércio aberta com vários países aqui da América Latina, inclusive com a própria Espanha, uma das principais parceiras comerciais da Venezuela. Então, esse modelo ainda não foi testado. Se ele vai ser decisivo para a queda do regime, não sei, mas que vai ajudar, vai ser mais um fator de enfraquecimento, manifestações populares, enfraquecimento do regime pela economia, a causar uma ruptura interna, isso eu não tenho a menor dúvida. E para você, Piperno? Não, sem dúvida nenhuma, esse tipo de manifestação pelo mundo coloca um pouco mais de pressão, mas eu insisto que, até pela experiência em outros países, a gente viu a Síria. A Síria, o Assad resistiu à pressão de 2011 a 2023 e caiu por conta da ação de um outro grupo extremista e tal, que talvez seja até pior que ele. A gente vai saber isso em breve. Mas o fato é que as pressões ocidentais, as pressões de países ali da vizinhança não mudaram muito enfim, o cenário interno. A verdade é que quem tem que tomar uma atitude são os venezuelanos. Lamentavelmente, eu não vejo... triste dizer isso, mas sem banho de sangue eles não vão conseguir mudar aí esse panorama político. E aqui não é o país da Espanha. O jornal noticia que milhares de venezuelanos se concentram em Madrid e outras cidades para rechaçar a posse de Maduro, e alguém diz aqui é o sentimento de um país. E olha, agora há pouco, um deputado que acompanhava Maria Corina Machado nas manifestações mais cedo, que é o Juan Pablo Guanipa, fez uma publicação também, dizendo que estamos protegidos e esperamos certezas a respeito da situação de Maria Corina Machado, líder indiscutível, junto a Edmundo Gonçalves, na luta pela libertação da Venezuela. É hora da resistência. Viva a Venezuela livre. É como se fosse também uma convocação para que as pessoas ocupassem cada vez mais esses espaços, né, Zagarino? Sem sombra de dúvidas, cara. Mas essa preocupação, eu estava assistindo aqui as imagens, Cine, e eu estava arrepiado. Eu acho que isso é o que nós temos de mais puro dentro do ser humano, que é essa luta. Você vê as imagens do povo venezuelano, chega a ser comovente. Talvez eu gostaria de estar lá. É importante o mundo estar de olho nessas imagens. De hoje para amanhã, nós podemos ver a história sendo feita na Venezuela, nós podemos ver a queda de um regime. Precisa ter uma pressão popular. O Alan Gandhi comentou sobre eventual pressão econômica, e eu não sei até que ponto isso pode dar certo, por mais que eu seja favorável à existência dessa pressão econômica, mas olha Cuba até hoje, como é que está lá. Tem que ter os embargos econômicos? Tem, mas às vezes os caras não roem a corda. E aí? A gente vai ficar só observando de fora, que nem o exemplo que o Piperno deu da Síria. Vamos ficar esperando aí 10, 15 anos para vir um grupo extremista. Só que esse grupo extremista ele é financiado por alguém, ele também não tira dinheiro do vento. Alguém tem que estar pagando ele por trás. Só que agora talvez nós estejamos no que mais próximo podemos dizer de uma retomada da democracia na Venezuela. Que foi, Gani? Não, agora, sabe que algo que me chamou a atenção o Trump não falou absolutamente nada, e seria uma ótima oportunidade, né, de manifestação. Quer dizer, a Groenlândia lá, que é super pacífica, o Canadá, então, nem se fala, o canal do Panamá, né, quer dizer, o Panamá também, houve aí declarações um pouco mais tensas. E aí, neste caso, uma declaração do presidente dos Estados Unidos poderia ser muito bem-vinda. Agora, talvez ele não falou nada porque a Venezuela, e aí prova o meu argumento da zona de influência do Trump, a Venezuela é mancomunada com China e Rússia. Fala, Piperno. Olha, acaba de aparecer um vídeo de autenticidade ainda não confirmado. Quem, enfim, noticia isso é o jornal colombiano El Espectador, eles também cobrem um minuto a minuto do negócio. Tá aqui, ó. Estou a salvo, diz Machado em suposto vídeo. Sim, nós estamos monitorando essa situação também. Não tem autenticidade para checar se é autêntico. Agora, de que maneira também que a participação de movimentos brasileiros como o MST, que participou de uma motociata hoje, né, em apoio a Nicolás Maduro, diante de toda essa situação que acompanhamos agora,
Que cenário esquisito que isso ganha, Alan Gani. Porque isso vai manchando a imagem, principalmente a imagem daquela velha esquerda, né? Você tem hoje, assim, grosso modo falando, duas esquerdas, né? Você tem essa esquerda mais preocupada com pautas de costume e que rechaça o regime venezuelano, né? Enfim, que está preocupada aí com outras questões. E você tem aquela velha esquerda que tem uma identificação maior com Cuba, com Venezuela, que é o caso aí de alguns movimentos como o MST. Mas, de qualquer maneira, né, uma motociata de um apoio ao regime do ditador Nicolás Maduro, à Venezuela nesse caso, ao governo venezuelano, melhor dizendo, acaba manchando a reputação, é claro, da esquerda ao apoiar essa ditadura bolivariana comunista. Fala, Zagarino. Vergonhoso. Participação de PT e MST com ditadura venezuelana. É inadmissível. Nós estamos aqui todos fazendo exercícios de reflexão de quais formas seriam possíveis a retomada de uma democracia na Venezuela, de que forma Nicolás Maduro poderia passar o bastão. Enquanto isso, parece que eles vivem num mundo completamente descolado da realidade. Um mundo descolado do que a gente entende que é o melhor para todos os países, que é o da democracia. Então, a partir desse ponto de vista, PT e MST, eles são completamente contrários à existência de uma democracia liberal na Venezuela. Arremate, Piperno. Isso é sempre tema de um embate interno muito forte no PT. Há alas que defendem o regime Maduro, há alas que são radicalmente contrárias. Se você perguntar, por exemplo, para o ministro Haddad, ele abomina a ditadura Maduro. Se você perguntar, por exemplo, para o presidente Gleisi Hoffmann, ela tem mais proximidade com o governo venezuelano. É um assunto, é um tema tratado de uma forma muito sensível por essas duas alas.